Na entrevista de hoje com a Maria Lídia Flandoli, os efeitos da crise econômica e das mudanças nas leis trabalhistas e também da maioridade penal sobre a juventude brasileira. E quem analisa o impacto da queda da economia, a terceirização, a redução da idade pela responsabilidade penal é o sociólogo Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha. Muito obrigada, Mauro Paulino. Eu há pouco dizia que eu tenho lido todas as análises que você faz das pesquisas e vi outro dia uma afirmação sua que uma série de fatos atuais, a inflação em alta, esse momento da economia em queda, as leis que estão em tramitação e com muita chance de aprovação da terceirização, da redução da idade para a maioridade penal, que tudo isso impacta, atinge muito fortemente os jovens. Os números das pesquisas estão passando essa evidência? Sim, essa é a nossa impressão, nós lá do Datafolha. Tudo que a gente escreve, aliás, muito obrigado pela leitura. Tudo que a gente escreve é um resumo do que a gente discute no Datafolha à luz do que a gente enxerga nas pesquisas diárias que a gente faz, não só as que são publicadas, mas centenas de pesquisas de mercado que nós fazemos também. Agora, nessa análise a que me referi, você usou uma expressão que, eu confesso, eu fiquei alarmada. Você disse que bomba relógio, quando você se referiu a esses fatos mencionados. Explica pra gente o que você quis dizer com bomba relógio. Uma bomba relógio demográfica, porque esse ambiente político, econômico atual do Brasil, ele pode atingir muito especialmente esse segmento mais jovem da população. O segmento das pessoas com entre 16 e 24 anos, que estão entrando no mercado de trabalho, não passaram por uma crise econômica e política desse porte que a gente está passando agora e podem sentir muita dificuldade de colocação no mercado de trabalho. Há 20 anos, nós tínhamos, nesse segmento mais jovem, cerca de 20% de assalariados. De lá para cá, essa taxa subiu para 32%, que é a taxa atual. Existe um cenário hoje de pleno emprego no Brasil, mas que está ameaçado. E esse segmento, especialmente, começa a sentir na pele... É o vulnerável. Sim, ele começa a sentir na pele essa dificuldade de colocação. É o segmento mais pessimista. Aí, em função do que essa dificuldade de colocação, da crise da economia e das perspectivas de arroxo, de aperto com tal do ajuste fiscal? Sim. Aliás, não é o segmento mais é o segmento menos pessimista em relação à economia, até porque não passou ainda, não tem a memória da inflação. Sim. E não tem a memória do desemprego. Não sofreu na pele. Não sofreu na pele, mas vê a perspectiva de sofrer. E, por outro lado, é um segmento que é o que mais apoia as manifestações. É o segmento que foi às ruas em 2013, não tanto agora foi um segmento mais velho e mais rico, mas quando eu me refiro a esses jovens, são especialmente os jovens da chamada nova classe média. São o que a gente costuma chamar no Datafolha de filhos da inclusão. Conseguiram ascender da classe D e para a classe C. Os beneficiários dos programas sociais, e essa data que você coloca é de governo Lula e governo Dilma ou antecede com Fernando Henrique? Antecede, começa com Fernando Henrique, mas essa inclusão desse segmento passa a ser mais forte a partir dos governos petistas. Sim. Agora, a grande revolução que ocorreu nesse segmento especificamente foi educacional. Há 20 anos, havia apenas 5% dos mais jovens com nível superior de escolaridade. Essa taxa hoje é de 22%. Isso, por um lado, mostra o tamanho da inclusão desse segmento, mas também provoca uma consciência maior. São pessoas mais críticas, e eu diria que são os novos formadores de opinião dentro da família. Daí a dificuldade dos políticos em encontrar o discurso para falar, né? Conversar com esse novo segmento tem características tão peculiares. Né? Não à toa é o segmento também com a menor taxa de adesão a partidos políticos.
Resistem. Hoje a gente bate um recorde de eleitores, de cidadãos que não têm simpatia por nenhum partido político, mas o segmento em que existe esse apartidarismo maior é justamente entre os mais jovens. Agora, Mauro Paulino, a terceirização, que é tão polêmica, né? Se por um lado tem aí uma campanha publicitária massiva, mostrando as vantagens para o Brasil dessa mudança na lei trabalhista com a terceirização, por outro lado, há o segmento das representações trabalhistas mostrando que vai ter muita perda para o trabalhador, que é um prejuízo muito grande para as conquistas passadas de tantos anos. A juventude tem essa percepção? Não, até porque é um assunto muito pouco debatido com a sociedade. Mas a juventude vai sofrer o impacto atinge também esse segmento de jovens se for aprovada essa lei? A depender do formato e se for aprovada a lei, a depender do formato que for aprovado, sim, certamente os jovens podem ser os mais penalizados. Por quê? Porque provavelmente perderão benefícios sociais, benefícios trabalhistas. Sabemos que quem é terceirizado tem também um nível de salário menor, então isso pode provocar uma frustração nesse segmento que ela se torna importante, não só porque é um segmento que representa 40 milhões de eleitores, mas também porque são eleitores que influenciam outros. Agora, é interessante você falar isso. E os políticos, o próprio governo Dilma e os políticos parlamentares do Congresso Nacional, eles têm essa percepção? Eles estão entendendo que esses 40 milhões de eleitores que podem ser vítimas desses fatos, né, já começaram a dar resposta nas ruas e que essa resposta pode ser mais adversa para eles? A minha interpretação é que não. Os políticos estão muito atrasados em relação ao pleito. Ao que a população vem comunicando nos últimos anos, especialmente a partir de 2013. Eu acho que a opinião pública está muito à frente dos políticos nesse momento. E os políticos não sabem, ou não querem, ou enfim, não conseguem dar as respostas que a população espera. Agora, que, resumindo, é uma comunicação mais verdadeira com o eleitor. Agora tem uma outra coisa, você mencionou a lei da redução da idade para a maioridade penal como também um desses fatores impactantes sobre os jovens e a perspectiva de futuro da juventude. Explique. Não é possível ir contra uma quase unanimidade no Brasil hoje. 87%. A favor. A favor. E essa é uma taxa que vem nesse patamar já há 12 anos, desde que o Datafolha começou a medir essa tendência do eleitor. Mas também, como já disse Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Eu acho que falta discussão a respeito desse tema junto à sociedade. Acho que falta um pouco mais de momentos como esse na TV, inclusive. Se a gente pensar nesse horário, temos pelo menos 2 programas em rede nacional que pregam esse tipo de pensamento. Aquele pensamento de redução a favor da redução da maioridade para 16 anos. Sim, e a favor da pena de morte, enfim, um pensamento mais conservador que hoje domina a sociedade. Mas eu acho que isso é decorrência de falta de mais discussão e de falta de contraponto. Por exemplo, um vídeo que circulou do Drauzio Varela essa semana na internet, em que dá, em 1 minuto, um contraponto muito forte a essa discussão. Se a maioria da população tiver acesso, por exemplo, a esse vídeo, é possível que essa taxa diminua. Certo. Quer dizer, a percepção das consequências, possivelmente as pessoas estejam numa espécie de posição defensiva, porque está todo mundo muito inseguro, até porque existe uma desinformação, né? Que a maioria dos crimes seria cometida por pessoas com menos de 18 anos, Exatamente. O que é falso, não é verdadeiro. Existe um fato, existe a realidade que especialmente nas grandes cidades, a violência é uma grande preocupação.
especialmente nas periferias. É preciso que haja uma solução para isso. Ok. Mas a população acaba escolhendo uma solução mais fácil diante de falta de discussão sobre o tema. Eu agradeço muito a sua entrevista. Não tenha dúvida, o que você nos passa nessa interpretação no significado dos números é muito interessante quando se olha em perspectiva para o futuro. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a você, Maria Lídia. Gamberi.